Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou você que vai se inscrever assim que o vídeo acabar, vai deixar seu like, seu hype, vai compartilhar o vídeo com os amigos e vai participar aqui do debate nos comentários. Entra a temporada, sai temporada, inclusive essa discussão sobre os campeonatos estaduais vem à tona. Já tem vídeo aqui no canal, inclusive, onde eu dou a minha opinião sobre se os estaduais devem ou não acabar. Quando esse vídeo aqui terminar, você pode ir lá dar uma olhada. Mas o que vamos debater aqui hoje é sobre o porquê esses campeonatos perderam ainda mais o interesse dos clubes. Sobre o tamanho, o peso de um campeonato estadual, a gente sabe que não se alterou. Ele continua sendo menos relevante de título para os times grandes do nosso país. E mesmo com a importância extra que a CBF designou aos estaduais, sendo ele o principal classificador para a Copa do Brasil, os torneios só perderam ainda mais lugares na lista de prioridades dos clubes. Vamos listar aqui alguns motivos para isso, beleza? Pelo menos na minha opinião. E aí, se você discordar, você pode entrar aqui no debate, dizer outros motivos, dizer se os meus motivos são plausíveis, por que que não são, ou por que que são, concordem, discordem. Sempre com respeito, eu sou a favor do debate, beleza? Primeiro, o mais óbvio deles, que é o calendário. Quanto mais datas tem o estadual, mais se aperta o restante da temporada. E nesse ano de 2025, especificamente, onde teremos um Mundial de Clubes com um mês de duração acontecendo no meio do ano, a solução que a CBF encontrou foi antecipar o início da temporada e postergar o fim. Com isso, tivemos estaduais começando nos dias 11, 12 de janeiro, sendo que o último jogo da Série A de 2024 foi no dia 8 de dezembro. Ou seja, 30 dias de férias para os jogadores, reapresentação e 4 dias depois, jogo oficial. Os times acabam não tendo pré-temporada e vários deles tomaram a decisão de negligenciar as primeiras rodadas de estadual, visando uma melhor preparação para o que realmente importa. Flamengo, Atlético Mineiro, São Paulo e Cruzeiro, por exemplo, participaram de um torneio amistoso nos Estados Unidos. Os outros grandes clubes do Rio de Janeiro também optaram por iniciar o Campeonato Carioca com equipes alternativas. Algumas até mandaram times sub-17 para a Copa São Paulo de Futebol Júnior para usar o sub-20 no Cariocão. E aí está um outro problema grande que as federações estaduais não se atentam: a exposição dos jovens a jogos profissionais contra times que têm jogadores mais experientes, que levam o campeonato mais a sério e que estão se preparando há mais tempo. Isso atrapalha o desenvolvimento desses jovens, que acabam sendo queimados nesses jogos, uma vez que eles estão ocupando o espaço dos times profissionais. Porque, mal ou bem, os torcedores podem até dizer que não ligam para o campeonato estadual, mas eles não vão deixar de acompanhar e torcer para o time ir bem. É a camisa do clube que está em campo. E vários desses jovens terão que jogar no profissional uma hora ou outra. Até porque é um período do ano que o torcedor está com saudade de ver o time dele jogar. E por mais que tenha ali a copinha, né, no começo do ano, não é a mesma coisa. Não é um campeonato profissional. E ficou menos importante ainda com a consolidação dos campeonatos de base da CBF, como Copa do Brasil, Brasileiro, Brasileirão de Aspirantes, Sub-23, aí tem Copa do Brasil e Brasileiro, Sub-17, Sub-20, enfim. Quando você coloca esses garotos para jogar um campeonato representando um time principal e eles perdem os jogos, o torcedor já perde a paciência com os garotos que ele viu pouco na base. E eles acabam sendo queimados e tendo todo o desenvolvimento deles freado. Aí vários deles são negociados por menos do que poderiam, ou até ficam escanteados ali no clube, o contrato acaba, não renova, alguns deles nem chegam a se tornar jogadores profissionais, beleza? Fora que, para o produto, é muito ruim você ter os principais times enfraquecidos o disputando. Então não é legal para ninguém você ter um campeonato longo, pouco importante, que atrapalha a sua pré-temporada, que atrapalha a evolução dos seus ativos da sua base, começando antes, né, com equipes alternativas, e com a impressão ainda maior do torcedor de que aquilo é irrelevante para a temporada. Então a gente vê estádios vazios, qualidade do jogo ruim, a qualidade dos gramados da maioria dos estádios do interior também não é as melhores. Então nessas condições, para quem é bom o estadual seguir do jeito que está? Mas aí alguém pode dizer, pô, mas nem sempre foi assim. Até num passado relativamente recente, os campeonatos estaduais eram bem competitivos, os clubes davam uma importância maior. Não começavam usando time de base, até comemoravam quando ganhavam. E também, convenhamos, as federações
querem que os times levem a sério o tempo todo. Eles não querem que os estaduais eles sejam iniciados com os times jogando com sub-20, sub-17, seja o que for. Por eles jogariam com o time principal sempre, mas nas condições que se tá, os caras voltando um período muito curto de férias, sem pré-temporada, sem as melhores condições, não dá para se jogar com o time principal. Mas isso aí é a escolha dos clubes, tá? Não é uma imposição das federações. Inclusive as federações colocam até obrigações de que tem que jogar com o time principal a partir de tal rodada, senão não vai sofrer represália nos campeonatos da CBF, enfim. Isso aí é um papo para outro dia. Mas eu acho que isso aí, né, que eu falei, que nem sempre foi assim e tudo mais, os times até comemoravam quando ganhavam, tem mais a ver com alguns clubes conseguindo períodos hegemônicos, né, que não só tornam o título estadual pequeno para eles mesmos, como principalmente para os rivais deles também. Como assim você está comemorando que ganhou um estadual se o meu time acabou de ganhar um brasileiro ou uma Libertadores? No caso do meu time, dá licença, né? Ganhou os dois na última temporada, né? Coincidentemente falando. E há muito tempo eu não poderia falar isso, mas isso aqui pode valer para qualquer clube, tá? E a gente vai citar aqui alguns clubes. A gente pode observar que de 2008 para cá, alguns clubes que conseguiram períodos muito vencedores, eles tornaram o estadual, quando eles ganharam dentro desse período, algo muito pequeno. Quer ver? O São Paulo foi tricampeão brasileiro, 2006, 2007 e 2008. Isso porque tinha sido campeão da Libertadores e do Mundial em 2005. Esse também tinha sido o último ano que eles conseguiram ser campeões paulistas. Depois, só em 2021. Inclusive, depois desse tri do Brasileirão, ele foi campeão apenas de uma Copa Sul-Americana em 2012. O que fez o Paulistão de 21 ficar muito importante, né, para sair da fila. Mas ainda assim, a própria torcida só foi considerar que realmente saiu da fila, de fato, quando o clube conquistou a Copa do Brasil de 2023, que era inclusive um título inédito para o tricolor paulista. Quer outro exemplo? Corinthians. Um dos maiores rivais aí do São Paulo. Foi campeão da Copa do Brasil em 2009, do Brasileirão de 2011, da Libertadores e do Mundial de 2012 e novamente campeão brasileiro em 2015 e 2017. Dentro desse mesmo período, o Timão ganhou 3 paulistas em 2009, 13 e 17. E também conseguiu os títulos de 18 e 19. Mas para quem comemorou coisas muito mais importantes dentro do mesmo período, qual é o ânimo que o torcedor corintiano tem de comemorar um paulistão? Outro exemplo, Palmeiras conquistou uma Copa do Brasil em 2015, Brasileiros em 16 e 18, Libertadores em 20 e 21, novamente Brasileiros em 22 e 23, mas também foi campeão estadual dentro desse período, em 20, 22, 23 e 24. Ficaram pequenos esses títulos paulistas diante desse cenário, né? Flamengo também foi muito vitorioso a partir de 19, onde ganhou Libertadores e Brasileiro no mesmo ano. Brasileiro novamente em 2020. Jogou outras 2 finais de Liberta em 21 e 22, sendo que na segunda foi campeão. Mesmo ano que também ganhou uma Copa do Brasil. Jogou outras 2 finais da mesma competição nos anos seguintes, né? Em 23 foi vice e em 24 campeão novamente. Qual é o tamanho dos títulos estaduais de 19, 20, 21 e 24 para o Flamengo dentro desse recorte? O Fluminense foi campeão da Copa do Brasil de 2007. Vice da Liberta em 2008, vice da Sul-Americana em 2009, campeão brasileiro em 2010, 2012 também. E 2012 tinha sido campeão carioca, né? Depois de ter ganho pela última vez em 2005. Vocês acham que o torcedor tricolor comemorou muito esse título? Cruzeiro ganhou os brasileiros de 13 e 14, Copa do Brasil em 17 e 18. Ter sido campeão mineiro em 14, 18 e 19 significou muito assim para a Raposa? O rival, o Atlético Mineiro, foi vice-campeão brasileiro de 2012, campeão mineiro em 2013, legal. Mas também ganhou a Libertadores no mesmo ano, Copa do Brasil no ano seguinte, foi vice do Brasileirão em 2015, vice da Copa do Brasil em 2016 e se manteve competitivo no cenário nacional e sul-americano até finalmente culminar nos títulos do Brasileirão e da Copa do Brasil em 21. Só para se ter uma noção, o Galo foi campeão mineiro dentro desse período em 2013, 2015, 2017 e atualmente pentacampeão mineiro, 20, 21, 22, 23 e 24. Nesse último ano, inclusive, foi às finais de Copa do Brasil e Libertadores. Perdeu ambas. Vocês acham que o ano do Galo foi salvo por conta desse pentacampeonato mineiro? Então, galera, quando você tem um time ganhando muitas coisas importantes, ou até tem rivais ganhando títulos grandes no mesmo período, fica até constrangedor
comemorar um título estadual. Ele se torna muito pequeno. É totalmente diferente de quando o Flamengo, por exemplo, conseguiu um tricampeonato estadual em 2007, 2008, 2009. Por mais que ele tivesse ganho uma Copa do Brasil em 2006, ele não levantava um título brasileiro desde 92. E não viu os rivais também comemorarem nada de muito importante há muito tempo. O Vasco não era campeão brasileiro desde 2000, o Botafogo desde 95, o Fluminense desde 84, embora ele tenha comemorado ali a Copa do Brasil de 2007. Então ganhar o Campeonato Carioca, ali naquele período, nos anos 2000, era praticamente a única chance de um time do Rio de Janeiro gritar campeão no ano. Porque o cenário competitivo nacional e internacional, né, não era os melhores, assim, não era tão convidativo para os times do Rio de Janeiro para que eles pudessem sonhar ou ambicionar algo mais importante. E aqui foi só um exemplo, tá? Tem vários outros exemplos aí, mas a gente não precisa se desgastar tanto assim. Se você quiser, você pode exemplificar à vontade nos comentários. E, inclusive, se a gente for falar de Libertadores, o domínio brasileiro nos últimos anos é enorme. Em 2005, o São Paulo ganhou do Atlético Paranaense na final. Em 2006, o Inter derrotou o São Paulo na decisão. Em 2007, o Boca ganhou, mas o Grêmio foi finalista. Em 2008, o título foi da LDU, mas o vice foi o Fluminense. Em 2009, título do Estudiantes, contra o Cruzeiro. E aí começa uma sequência de 4 títulos. 2010, Internacional. 2011, Santos. 2012, Corinthians. 2013, Atlético Mineiro. Aí em 14, 15 e 16 não tivemos nem campeões e nem finalistas. Mas em 2017, o Grêmio voltou a trazer a taça para o Brasil. Em 2018, na última final decidida em 2 jogos, deu River contra o Boca. E a partir de 2019, só títulos de brasileiros. Flamengo em 19, Palmeiras em 20 contra o Santos. Palmeiras também em 21 contra o Flamengo. O Flamengo em 2022 contra o Atlético Paranaense. O Fluminense em 2023, aí foi contra o Boca na final. E o Botafogo em 24 contra o Atlético Mineiro. Estamos falando das últimas 20 edições de Libertadores. 13 títulos brasileiros e 9 vices, sendo 6 finais entre brasileiros. Desculpa, diante desse cenário, os campeonatos estaduais nunca vão ser tratados como prioridade, principalmente os que possuem clubes grandes na Série A e grandes na Libertadores, que vão ambicionar os títulos da Libertadores, que conseguem sonhar em conquistar títulos mais importantes. Eles sempre vão tratar o estadual ali como pré-temporada, beleza? Talvez o Paulista seja uma exceção, porque paga muito bem. É inclusive o 5º campeonato com maior premiação em toda a América do Sul, pagando para o campeão 45 milhões de reais. Só perdendo para a Libertadores, que paga 221,9 milhões, a Copa do Brasil, que paga 96,3 milhões, a Sul-Americana, que paga 58,8, e o Brasileirão, que paga 48,1. Paga mais do que a Recopa Sul-Americana e a Supercopa do Brasil, por exemplo, e muito mais que qualquer outra liga nacional na América do Sul. O mais bem posicionado é o Campeonato Uruguaio, que paga 6,1 milhões, está em 9º lugar no ranking, atrás até da Copa do Nordeste, por exemplo. Então, até por isso, é impossível a gente falar em extinção dos estaduais. Os clubes paulistas não vão abrir mão do campeonato estadual deles. Os centros menos competitivos, digamos assim, como o Norte, como o Centro-Oeste, boa parte do Nordeste, o estado do Espírito Santo, precisam do estadual para manter seus clubes vivos, suas torcidas existindo. A gente tem bem flagrante o fenômeno das torcidas mistas, e tem também vídeo sobre isso aqui no canal. E esses clubes desses estados, se não tiverem nem o estadual para jogar, as torcidas mistas vão se tornar torcidas únicas de times de fora dos seus estados, né, de clubes de sul e sudeste do Brasil principalmente. E também tem o grande fator que é a proliferação de jogadores, né? Quantos e quantos garotos aparecem nesses clubes menores ou de centros menores nos estaduais e atraem a atenção dos clubes grandes. Assinam grandes contratos, se tornam grandes jogadores. O estadual é um grande gerador de emprego para atletas e outros profissionais do futebol, mas do jeito que ele é feito, ele é curto para os times que precisam dele e longo demais para os times que não precisam, para os times que vão tratar outros torneios mais importantes como prioridade, beleza? Alguns que podem argumentar a favor do fim das estaduais dizem que é só no Brasil que a gente tem esse tipo de campeonato. Não é bem assim.
Na Alemanha, por exemplo, existem as Regionalligas, que são as ligas regionais classificatórias para a terceira divisão nacional do país. Ah, mas então os times de primeira divisão não participam das Regionalligas? Hoje sim. Antigamente a resposta seria depende. Eu vou explicar. Como é que funcionam as Regionalligas, como é que funciona essa questão na Alemanha. O Bayern, ele tem um time B. Eu estou usando aqui o Bayern como exemplo. Né, o Bayern 2, que é o time B do Bayern. Ele disputa a Regionalliga da Baviera. Até recentemente, os times B poderiam jogar até a terceira divisão nacional sem poder ter acesso à segunda. Isso, claro, se o time principal estivesse na primeira. Se o principal caísse para a segunda, o B teria automaticamente que cair para a Regionalliga. Isso mudou para que os times principais de outros clubes possam ter mais chances de emergir as principais divisões por méritos próprios. Porque, por exemplo, em 2020, o Bayern 2 foi campeão da terceira divisão da Bundesliga, mas não podia subir para a segunda. Então os times B, de quem tem divisão nacional para jogar, ficam limitados hoje em dia a jogar a Regionalliga. E se o time principal cair da terceira divisão para a Regionalliga, o time B já não disputa mais nada, beleza? No Brasil isso daria certo? Eu acho que sim, em parte. Mas a CBF criou o Brasileirão de Aspirantes para os times sub-23, né? São os famosos times B, que são aqueles jogadores que não têm muito espaço no time principal, já estouraram a idade para jogar na base, precisam ter ali uma sequência de jogos, né, uma rotatividade maior. Mas se você coloca esses times para jogar só o estadual, sendo uma espécie de quinto degrau do futebol brasileiro, você diminui o nível competitivo dessas equipes B, que não jogariam contra as principais forças de outros estados, e limita que essas equipes sejam compostas apenas por times, por jogadores sub-23, beleza? Hoje em dia, os estaduais eles já são uma classificatória para a Série D do Campeonato Brasileiro. Meio que nesses moldes, né? Inclusive a Regionalliga ela funciona desse jeito. Para quem não entendeu, se a minha explicação não foi muito boa, o Bayern tem lá o seu time principal na primeira divisão. O Bayern 2 joga a Regionalliga. Tem time que não tem time B e joga na Regionalliga. Ele fez um bom campeonato, ele sobe para a terceira divisão da Bundesliga, beleza? A Regionalliga, que tem lá o lado norte da Alemanha, o lado oeste da Alemanha, a Liga da Baviera, que é a que o Bayern joga. Todas elas vão classificando os seus times para a terceira, segunda, primeira divisão, beleza? Então, os times grandes eles precisam levar a sério, né, para garantir vaga para a Copa do Brasil no ano seguinte, falando aqui dos estaduais do Brasil. O Santos, por exemplo, ficou fora da Copa do Brasil do ano passado, por não ter se classificado via Paulistão em 2023. O Corinthians teria ficado de fora da edição de 2025, caso ele não tivesse classificado via Brasileirão para a Libertadores. Os times da Libertadores entram direto na terceira fase da Copa do Brasil. Se você usa só time sub-23, ou sub-20, ou sei lá o quê, em campeonatos que vão ser a quinta divisão do futebol brasileiro, ele não vai ter a mesma visibilidade do que sendo o primeiro campeonato oficial que os clubes disputam antes do Brasileirão. Na teoria, o estadual deveria servir de pré-temporada. Na prática, as federações usam seus principais clubes para serem o motivo de seu torneio terem alguma visibilidade. Quem assistiria o Campeonato Mineiro sem o Cruzeiro e o Atlético? O Gaúcho sem o Grêmio e o Internacional? O Baiano sem o Bahia e o Vitória? O Cearense sem o Ceará e o Fortaleza? Isso falando de clubes que estão na Série A hoje. Então, qual que seria a solução ideal, ao meu ver, tá? Na minha visão, não deveria ter divisões de acesso nos campeonatos estaduais. Eu acho que todos os clubes de um mesmo estado deveriam disputar uma fase mais extensa do campeonato, até para poder dar calendário a esses clubes o ano inteiro. E aí chega no ano seguinte, disputa uma fase final de tiro curto, de mata-mata, 5, 6 datas no máximo, mal comparando com o que é a Copa da Liga Inglesa, né, uma segunda Copa Nacional, que tem na Inglaterra, todo mundo sabe que dos campeonatos é o menos importante do país, os times vão jogando com equipes alternativas nas primeiras fases, porque enfrentam times de divisões inferiores, mas ao mesmo tempo o alternativo aqui é o time sub-23, né? No máximo um time reserva com os titulares no banco. E à medida que vão passando de fase, vão tendo mais importância, os jogos vão ficando mais difíceis e precisam ser levados mais a sério. E aí, por exemplo, o time, a grande final,
acontece no principal estádio do país, né, no Wembley, né? O país inteiro vê a decisão, o país todo para ver. Né? O Liverpool, por exemplo, na última temporada do Klopp, não jogou a Champions, não tratou a Europa League como prioridade, não foi campeão inglês, não foi campeão da FA Cup, ganhou a Copa da Liga. Não passou em branco na última temporada de um técnico tão importante para a sua história. Então a gente poderia ter esse formato nos estaduais. Grande para quem tem calendário de menos, não tem divisões nacionais para jogar, jogam ali cerca de 18, 20 jogos de calendário ao ano, ao longo do ano, classificam uma quantidade de clubes X para se juntar uma outra quantidade menor de clubes Y pré-classificados, que tem calendário nacional e internacional extenso, disputam ali um mata-mata de 32 clubes, 16, 8, 4 até chegar na final. Poderia ser como é a Copa da Liga mesmo, né? Espalhado ao longo da temporada, ou como é hoje, abrindo a temporada antes da estreia do Brasileirão, em 6 datas, 8 datas, um mês no máximo, você já mataria os campeonatos estaduais e solucionaria esse problema dos times grandes que acabam tendo o seu calendário inchado por causa de muitas datas desnecessárias e desinteressantes de campeonato estadual. Então a minha conclusão, galera, é a seguinte: para mim, o interesse dos estaduais diminuíram principalmente por esses fatores: calendário inchado, pré-temporada dos clubes atrapalhada, jovens sendo queimados, pouca relevância perto dos outros títulos, mas o que mais me incomoda é a falta de vontade para se resolver o problema. Falta de união dos clubes, porque tem medo de represália da CBF, que tem nas federações estaduais a maior parte do seu colégio eleitoral. Falta de boa vontade das próprias federações, que não percebem que seu próprio produto é ruim, não se importam de ter muitas das primeiras rodadas com os principais times cagando por seu campeonato, desculpa a expressão, e nem por isso ela abre mão de diminuir o número de datas, o que ela quer é ter a bola rolando de qualquer jeito. Também nós temos a falta de uma imposição da CBF ou até da FIFA, que na minha opinião deveria pré-determinar regras pensando no que seria um modelo saudável para os jogadores. Na minha opinião deveria partir da FIFA regras de que a temporada só poderia ter um número X de jogos, que a temporada deve começar no dia Y e terminar no dia Z, que as datas FIFA devem ser respeitadas, mas a partir do momento que se deixa tudo isso com a decisão de cada organizador de cada campeonato, o resultado que a gente tem é esse: temporada começando dia 11 de janeiro, terminando dia 21 de dezembro, como a gente vai ter em 2025. E falta também um maior senso crítico da imprensa, né? Ou melhor, das emissoras que detêm os direitos de transmissão. Porque a partir do momento que elas mostram o campeonato, em questão a promoção dos mesmos ali, é como se fossem as coisas mais sensacionais do mundo. E aí a crítica só vem se eles não mostram o campeonato, né? Ou os campeonatos. Beleza, a gente entende, né, que eles precisam vender o produto que eles vão transmitir, mas o campeonato só vai ter o interesse de quem assiste e principalmente de quem disputa, porque tem o interesse e a promoção de quem transmite, beleza? Qual é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, vamos debater sempre com muito respeito, é claro. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!